que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. BMC News. Informação que gera valor. E sextou, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo ao BMC Stock. É hora de acompanhar as informações do mercado financeiro exatamente nessa tarde movimentada de bolsa de valores em alta, no momento com 120.573 pontos, um patamar aí que chegou, passou dos 120 mil ainda no período da manhã e está mantendo. O dólar opera em queda e o mercado está muito atento às commodities e ao cenário externo, com uma expectativa majoritária de que a inflação continue a mostrar uma melhora nos segmentos de serviços. Os mercados também reagem após as falas mais duras de ontem de Jerome Powell e nessas falas que derrubaram as bolsas no fim do pregão de ontem, mas hoje está todo mundo se recuperando, mesmo com essas afirmações do presidente do Fed que não está confiante de que a política monetária está rígida o suficiente, ou seja, que pode elevar os juros caso a inflação não dê sinais de melhora. No Brasil, o diretor do Banco Central engrossa o coro com Roberto Campos Neto e diz que a desancoragem da expectativa fiscal é ruim para a trajetória de queda de juros. Na temporada de balanços, a grande estrela é a Petrobras, que apresentou números em linha com o esperado e as ações sobem no momento. A variação cambial e o preço do petróleo impactaram no resultado da companhia. A estatal também anunciou dividendos bilionários e aumento na expectativa de produção. Aliás, daqui a pouco tem entrevista coletiva da Petrobras. Os diretores também já falaram um pouco sobre o balanço e a gente vai trazer tudo aqui no estoque. Agora é hora de chamar o Caio Sasaki, nosso analista técnico, né, que está aqui do Portal do Trader. Ele vai ajudar a gente a visualizar um pouco os mercados em alta, os mercados em baixa, os destaques desta sexta-feira, como todos os dias, né, Caio? Obrigado, viu, mais uma vez pela sua presença. Uma boa tarde para você. O microfone está multado. Aperta o botãozinho aí de novo e começa de novo. Bem-vindo, Caio. Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde. Obrigado aí, Maurílio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos olhar para esse mercado, né, que segue positivo, trabalhando nas máximas nesse momento e desde manhã construindo uma trajetória de alta. Então é importante frisar que o índice futuro ele segue forte, direcional, sem dar sinais de correção desse movimento, pelo menos por enquanto, tá? Mudei um pouco aqui a configuração do gráfico, acho que acaba ficando mais agradável, porque aqui na minha esquerda agora a gente tem um período diário, que a gente consegue olhar um prazo maior, né? E na minha direita a gente tem o mesmo ativo, porém no período ali de 15 minutos a gente consegue ver eventualmente alguns pontos interessantes para
o intraday. Então, índice futuro, como podemos ver no gráfico diário, a gente está na máxima do dia, na máxima da semana, na máxima do mês. Então, o mercado é muito direcional. E, por enquanto, não vejo muito sinal de topo, não. Eu estou acompanhando isso bem de perto, porque fazia tempo que eu não vi o mercado engrenar um movimento direcional desse jeito, assim, olhando até o movimento de intraday, né? Tão direcional. Bom, antes de partir aqui para as ações, eu acho que vale a pena a gente dar uma visitada no dólar também. A moeda futura, ela esboça otimismo, né? Lembrando que o otimismo para o índice é vê-lo em alta e o otimismo para o dólar é vê-lo em queda. E o dólar segue trabalhando em queda. Inclusive, é bem próximo das mínimas também, né? E muito em linha com a tendência de queda que nós vimos nos últimos dias. É verdade que nos últimos 2 pregões a gente viu a moeda reagindo, mas face ao movimento tendencial das últimas semanas, podemos dizer que esses últimos dias não passaram de um breve respiro e que a tendência predominante ainda é uma tendência de queda. E com isso, a moeda pode vir aí voltar a testar alguns fundos na próxima semana, né? Quando eu me refiro ao gráfico diário, acho um pouco difícil o dólar buscar a mínima dessa semana no pregão de hoje. A gente tem praticamente meio pregão para terminar o dia. E, bom, para cima, quem acompanha o dólar no curtíssimo prazo, talvez se ele supere esse topo aqui na região dos 49, 43, talvez tenhamos ali um movimento de reação. Mas eu acho muito difícil. De modo geral, vem fazendo topos e fundos descendentes. Toda a expectativa intradiária é para uma queda. Agora vamos lá para os destaques, né? Acho que não tem como a gente começar de outra forma a não ser dando uma olhada na Petro. Petro que publicou resultado, o mercado inteiro estava de olho, o papel devolveu preço nos últimos dias, mas não custa frisar mais uma vez, a tendência da Petro é uma tendência convicta de alta. Esses movimentos das últimas semanas não passam de um movimento de correção. Expectativa, de modo geral, é uma expectativa compradora. Inclusive, nesse movimento de correção, foi buscar aqui o último topo, região interessante até para comprar o papel, quem está de fora, pensando em encarteirar a ação. Maravilha? Bom, Petro, para cima, vamos falar agora de maneira mais objetiva, né? Ao meu ver, se romper máxima de ontem nos 35,15, o papel pode ganhar fôlego e retomar uma tendência de curto prazo mais compradora. Tá? Na contramão, se perder as mínimas de ontem, mínima que foi testada no começo e no final do pregão, região dos 34 e 35, pode estender esse movimento de queda, pode buscar ali a mínima da semana nos 33,90 mais ou menos, e provavelmente, se ele perde isso daqui, provavelmente é para seguir renovando fundos, né? Então, a gente teria a Petro em patamares mais baixos aí pelos próximos dias. De qualquer forma, mais uma vez, olhando o longo prazo, o papel tem trajetória altista, o movimento de queda seria, por enquanto, só um movimento de correção. O que alteraria uma tendência de longo prazo seria somente a perda dos 32,30. Vou até apagar essa linha intermediária porque ela não faz diferença a essa altura, tá? Então temos a Petro num ponto interessante até, perto de uma linha de tendência de alta, num timing bom ali para quem gosta do papel. Acho que é um momento muito bom para encarteirá-lo. Uma outra blue chip que vem ali apresentou resultado ontem e hoje, né? O efeito colateral disso é o Bradesco. Bradesco que ontem deixou um candle clássico de topo, candle de corpo pequeno, sombras grandes, demonstrando indefinição, né? Hoje abriu em queda, mas reage no momento. Isso é um sinal muito bom. Inclusive, ele cedeu até o último topo, que era justamente a região mais ou menos dos 14,70. Quem comprou ali se deu muito bem e, nesse momento, vem colhendo alguns ganhos aqui no Bradesco. Vale lembrar que como um ativo de longo prazo é um ativo muito interessante, qualquer recuo é uma situação interessante para entrar num papel bom por um preço mais em conta, né? Se a gente puxa aqui num prazo médio, caiu nos últimos meses, mas se a gente joga nos prazos maiores, semanais, sempre gosto de olhar assim, trajetória ao longo de vários anos, você nota que é um papel que tem uma trajetória ascendente, de modo geral, né? Então, Bradesco, apesar de trabalhar em queda,
traz aí uma expectativa positiva em função dos fundamentos. Para quem acompanha aqui num prazo menor, vale ficar de olho na região aqui dessa mínima de hoje, justamente esse ponto, porque é uma região que pode reverter essa situação e imprimir uma pressão mais vendedora rumo à região ali dos 13,80, um pouquinho mais para cima, quem sabe o fundo mais recente, 13,94, né, uma faixa de preços, tá? Eu prestaria bastante atenção caso isso acontecesse, não me parece ser o caso. O papel parece que engrenou ali no intraday uma boa tendência de alta. De certa forma, é o que vem colaborando bastante ali para o índice subir, né? Todo o setor financeiro vem caminhando bem. Ainda nessa parte de papéis que publicaram resultados, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui algumas coisas que eu anotei para hoje. IRB é um destaque muito interessante, tá? O papel vem há alguns dias, né, numa tendência, na verdade não chega a ser bem uma tendência, porque os topos eles foram descendentes, mas foram amenizando, vem testando muito uma resistência na região dos 44,50. Então, para quem está de fora, eu acho que é um papel que vem oferecendo nesse momento um ponto de entrada muito interessante, nesses 44,50, uma compra muito interessante, e na contramão, podendo ter um stop mais curto, né? A rigor, o stop interessante seria nesse fundo aqui, região dos R$39, mais ou menos, né? Mas, se a gente olha num prazo menor, eu diria que a mínima do pregão de hoje, que também foi testado em pregões anteriores nessa semana, né, na segunda e na terça-feira também foi trabalhada a região dos 41,80, seria um stop curto, num papel que me parece num momento interessante, forçando uma zona de resistência, podendo acelerar um belo movimento comprador. Então, entre os grandes destaques de hoje, eu sinalizaria aí IRB, essa região dos 44,50, tá? Bom, outros papéis que eu acho que vale a pena ressaltar aqui. Irani, que a gente comentou ontem, eu falei que ia anotar, ia ficar de olho. Acho que é um papel que pode estar num ponto bem interessante, levando em consideração as sessões mais recentes. Aí olhando já o curto prazo mesmo, né? Se a gente perceber, temos aqui fundos ascendentes, né? E o mercado, o papel, no caso, vem testando bastante, mais ou menos essa faixa aqui dos 10,85, mais ou menos, tá? Então, me parece ser um ponto bem interessante para atuar numa compra com um stop relativamente curto, né? Comprando uns 10,85, assumindo um stop aqui na casa mais ou menos dos 10,45, casa mais ou menos dos 10,45. Papel que eu ficaria de olho também. Dois destaques aí muito bons. E um outro papel que acho que até fazia um tempinho que eu não comentava aqui, que parece estar num timing muito interessante, é Pets. Veio reagindo, brigou bastante na casa desses 3,90, comentei algumas vezes nas últimas sessões, né? E hoje fez um desenho muito interessante. O papel bateu muito. Quando geralmente inicia desse jeito, a expectativa é do início de um movimento tendencial. Porém, todo esse movimento vendedor foi imediatamente rechaçado, mostrando que tem player comprando papel, defendendo aí a ponta de compra, que no saldo geral, apesar de ter entrado muita venda, entrou mais compra do que venda. Então, como ele vem ali, podemos dizer, dentro de uma congestão, essa fuga para cima pode detonar um belo movimento comprador. Então, essa faixa aí dos 3,90 pode ser uma oportunidade interessante para comprar a Pets, tendo ali como um ponto de stop um ponto curto, né? Seria a mínima de hoje, região aqui dos 3,58. Então, papel também muito interessante, fica aí como os 3 grandes destaques para hoje, na minha opinião. Procurei filtrar um pouco mais para falar aqui de menos papel, para não deixar o povo meio confuso com opção demais. E na contramão, tem um papel que a gente olhou ontem e eu resolvi colocar aqui no meu radar, que é a Vivo, né? A Vivo vem num ponto muito interessante. Por quê? A gente viu que o papel
subiu forte, foi testar a zona de resistência, né, lá para cima dos R$50, segurou no pregão de ontem, deixando um candle de indefinição, volume expressivo, né, candle de corpo praticamente nulo, sombras grandes, isso aqui é um candle de topo. Isso significa que se perder a mínima dele, esse papel pode iniciar um movimento de venda. Papéis, em geral, não gosto muito de trabalhar uma venda a seco. Então, sempre quando eu falo de venda, eu acho que uma estratégia interessante pode ser aquela ideia do que eu sempre comento do long and short, né? Você pode, de repente, vender vivo e comprar algum outro papel do setor, por exemplo, o TIM, acreditando na diminuição da diferença de preço entre as ações, né? Eu ficaria muito de olho, porque o papel testou um ponto de resistência, é comum dar uma recuada antes mesmo de tentar romper essas regiões, tá? Tem um outro aqui que eu analisei e eu não cheguei a anotar, não sei porquê, mas é um papel que vale a pena frisar ele, que é a 3R. A gente falou de Petro, e a 3R ontem fez um movimento de venda muito forte, foi buscar uma região dos 31,25. Hoje a gente percebe que o papel tentou reagir, essa reação foi anulada, praticamente devolveram a maior parte do movimento. Me parece que o papel está passando por um momento que pode detonar um movimento acelerado de queda. Mais uma vez, pode ser uma oportunidade interessante para trabalhar uma venda nesse papel casada com uma compra em algum outro do setor, talvez a própria Petro, não sei, PetroRio, algum outro papel do setor. Algo que vale a pena manter no radar, 31,25 seria esse ponto. Por outro lado, para cima, eu ficaria de olho em algumas regiões aqui que podem ser bem interessantes, né? Que seria mais ou menos essa região dos 33,30. A gente nota que o papel marcou alguns topos ali ao longo do mês de setembro, mês de outubro brigou nessa região novamente, mês de novembro brigou, não conseguiu se manter acima, então é uma região, não é um ponto preciso. Eu diria que se na contramão o papel reagir e vier trabalhar para cima disso daqui, podemos ver o inverso, o movimento acelerado de compra. Portanto, resumindo, é um ativo que vem caminhando dentro de uma zona de congestão e que pode detonar ali o movimento vendedor ou comprador, algo que seria bem interessante. O papel também que vale bastante manter no radar. 3R Petróleo. Maurílio, se você tem aí alguma recomendação, algum papel que queira ver, acho que essa é a hora, dá para a gente ver ainda bastante coisa, né? Vamos sim. Eu separei até por alguns setores para a gente tentar visualizar algumas coisas, algumas oportunidades aqui, ou algum papel que está destoando dos demais. Eu acho interessante. A CIA aqui está com 17,62 de valorização no momento do setor de varejo. Eu vou até abrir especificamente aqui o papel, porque é uma valorização bem grande no momento, né? E tem a ver justamente com o que se fala sobre o IPCA, né? A possibilidade dele, o fato concreto dele ter vindo abaixo das expectativas, e o setor de varejo, que é mais sensível a esses juros aí, está colhendo esses bons resultados. Eu não consegui aqui, Caio, mas se você puder abrir aí a CIA para ver exatamente em que momento que ela ganhou essa valorização toda aí do dia de hoje, e aproveitar e já fazer uma análise técnica, por gentileza. Vamos lá, o papel já está comigo aqui, eu estou de olho nele faz um bom tempo. Inclusive, eu tinha uma recomendação de compra em CIA que foi encerrada justamente hoje. Eu acabei encerrando na região dos R$7 aqui. O papel recuou depois, para minha surpresa, ele tomou fôlego, rompeu e está trabalhando acima. Mas eu não tenho do que reclamar. O papel que já me deu ali algo em torno de 30% no movimento de alta, né, que eu peguei aqui ao longo do mês de novembro. Para quem está chegando agora, não compraria, tá? Na minha opinião. Inclusive, eu vendi por conta disso, acho que já é o fim da festa. Não que o papel não possa subir mais. Pode. Mas eu acredito que não sem antes desenvolver algum movimento de correção. Afinal de contas, é muito comum o mercado se movimentar em ondas. Então, o papel está muito forte, rompeu topos recentes, está na máxima desse ano. Deixa eu ver se máxima histórica não, mas está na máxima desse ano. Então, quando ele rompeu, na sessão de hoje, já abriu com um gap de alta, acelerou compra, rompeu 6,60, rompeu 6,90. Brigou um pouquinho para cima dos R$7, começou a devolver. Eu falei, bom, vou recomendar encerrar a operação, colocando ali o lucro no bolso, né?
Nesse momento, então, ele acabou renovando máxima intradiária, trabalha próximo das máximas, porém, não recomendo entrar comprando. Vendendo também não é uma boa ideia, porque não dá para ter uma precisão em que ponto esse movimento vai cansar, né? Então, eu preferi colocar no bolso enquanto estava com uma boa alta, ainda que pudesse entregar uma alta muito mais forte, foi o que acabou acontecendo. E o papel também, como não deixa um sinal de topo, não venderia ele por nada, atuar na contramão não é uma boa ideia. Eventualmente, o que esse papel pode oferecer é um movimento de correção, e aí, neste caso, uma primeira região que me parece bem interessante para atuar na compra, seria mais ou menos essa faixa aqui, em torno dos 6,10, tá? Afinal de contas, é um ponto que a gente voltaria a visitar a máxima dessa segunda-feira, dessa semana, da quarta-feira, o fechamento de ontem, então é um ponto interessante, mas pela força desse candle, pelo volume que rolou aqui, acho um tanto difícil o papel corrigir abruptamente e voltar para essa faixa em torno dos 6,10, tá? Papel muito forte, sem sombra de dúvidas, o grande destaque de hoje. Boa, logística, setor de logística subindo também como um todo. Eu tenho aqui a Rumo, que eu acho que é uma boa opção para a gente ver. Não é a que está subindo mais, mas é uma das mais expressivas no quesito volume, com certeza. A alta no momento é 0,96. Em números absolutos, seria a Login, papel Log N3, que a gente pode ver depois da Rumo, por favor, que também está subindo. Vamos lá. Rumo, apesar da alta de hoje, é um papel que caminha dentro de uma congestão desde o mês de junho. Completar aí, daqui a pouco, meio ano, 6 meses, né, sem uma direção muito bem definida. Então, eu não atuaria nesse papel, nessa região. Procuraria fazer algo mais próximo ali dos 21,40, onde temos o piso dessa congestão, ou algo perto ali dos 24,30, onde teríamos o teto da congestão. Em termos de tendência, a gente teria que falar algo de curtíssimo prazo, né? Algo pegando ali, sei lá, umas 2, 3 semanas para trás, no máximo. Aí dá para falar que o papel ele veio numa trajetória ascendente. Porém, não tem um upside muito longo, né? Dado que está dentro de uma congestão e o teto da congestão já é logo ali. Então, é um ativo que eu preferiria ficar de fora no momento, não vejo nenhuma grande vantagem de atuar por ele. Para operações, é claro, mais estendidas, né? Talvez para um day trade possa ser algo interessante, dado que o papel tem algumas movimentações de curto prazo mais agitadas, mas para pegar operações ali em um prazo um pouquinho maior, tendência, não me parece interessante. Então é o típico papel em que eu não faria absolutamente nada, eventualmente iria lá, dar uma visitada, uma observação, mas não faria nada, tá? A outra empresa que você comentou a Login. Pensei na Login, LOGN3, o ticker. Login 3. Lá. Bom, é um papel que vem numa tendência de alta, né? Vem há um tempo já desenvolvendo um movimento de compra. Ontem deixou ali um candle que poderia ser um sinal de topo, mas hoje vem sustentando uma boa alta. Acredito que o papel ele segue mantendo aí a sua tendência de alta. No entanto, eu não vejo nenhum ponto muito interessante para atuar na compra, tá? Eu acho que tem coisas mais interessantes por aí, né? Pode ser um dos papéis que eu comentei anteriormente, a Iranil, a Pets, ou a IRB, mas esse papel, apesar de estar numa tendência de alta, não vejo muita atratividade para ele para esse momento, né? Talvez se formar alguma coisa mais para frente, mas hoje não faria absolutamente nada com ele. Se tiver comprado, mantenha a posição, a tendência de alta, então os ventos estão favoráveis. Boa. Frigoríficos, BRF, depois de um dia, no caso que foi ali na quarta-feira, um dia de queda um pouco mais profunda, ontem positivo e hoje subiu bastante, agora está ali no meio do caminho. Já chegou a ser vendida hoje a R$ 12,34 a ação, agora está R$ 12,02.
O que a análise técnica diz para a gente a respeito de BRF, Caio? Vamos lá, BRF segue hoje finalmente num bom movimento de alta. E por que eu digo finalmente? Porque assim, a gente teve uma quarta-feira que pesou bastante. Nessa quinta-feira, se a gente olhar esse candle isolado aqui, ó, ensaiou um movimento de compra e devolveu tudo. Então o papel estava numa situação em que poderia ter uma reversão e estender esse movimento de queda. Claro, isso ainda não assustaria. Num prazo maior, a gente encontra uma região de suporte baseada nos últimos topos, né, marcados ali ao longo do mês de outubro. Então uma volta até ali seria relativamente natural, mas é fato que a perda desse patamar dos 11,45 poderia preocupar um pouco. E aí hoje, surpreendeu, voltou a puxar. Inclusive, rompendo a máxima de ontem, perto dos R$12, e no momento o papel ele deu uma recuada aqui e trabalha em cima dessa região dos R$12. Bom suporte. Se ele segura por aqui, tem tudo para renovar a máxima, né, e mostrar que de fato retomou o movimento comprador. Seria uma sequência de topos e fundos ascendentes dentro de uma sequência de topos e fundos ascendentes de prazo maior. Então seria a ideia de uma tendência compradora no curto prazo, no curtíssimo prazo e em prazos maiores também. Me agrada bastante, né? Novamente não é uma das minhas top escolhas para hoje, mas é um papel interessante. Enquanto estiver acima aí desses R$12, eu diria que ele vem demonstrando aí força compradora, né? E ficaria um pouco mais preocupante se perdesse a região dos 11,45, mínima de ontem e anteontem. Então, por outro lado, também temos ali um range relativamente curto para acompanhar. Não é o tipo de situação que você entra e teria que esperar muito para eventualmente sair da operação, Maurílio. Caio, Sanepar ontem, né, teve repercussão por conta dos resultados, né, que saíram, então ontem foi um dia de grande repercussão. Queria ver se, aqui o Sanepar continua com uma subida boa hoje, mas eu queria ver qual é a sua análise também a respeito desse papel. E ainda no setor de saneamento, a Sabesp, que hoje teve uma variação aí também, e Ambipar. Acho que com essas três a gente consegue fechar o setor bem aí, cobrir bem. Sanepar, Sabesp e Ambipar. E Ambipar, deixa eu anotar aqui. Bom, o papel veio numa forte tendência de compra, né? Foi virar um mês e emendou um movimento de compra muito forte. Nesse momento trabalha aqui uma região de máximas. Não é máxima histórica, mas é máxima do ano, superando de longe as máximas de 2022, 2021. Então, o papel, sem dúvida, está muito forte. Nesse momento, eu gosto até de utilizar alguns outros indicadores para ver o quão distorcido ele pode estar em relação às médias do preço. E, de fato, negociando ali fora dos desvios padrões, o papel está negociando muito esticado para cima. Não arriscaria uma compra. Eu acho que se vier um movimento de correção é algo absolutamente natural. E neste caso, essa região aqui dos 4,69 é um excelente ponto de compra. Seria um pullback numa zona que era resistências, se tornou suporte, é a região do último topo que foi rompido, é a região onde fecha um gap, né, que se abriu na sessão de ontem. Então é um ponto muito bom se voltar aos 4,69. Antes disso, não vejo motivo para comprar. Aliás, estaria comprando numa região bem difícil, né? Onde o papel praticamente pede ali movimento de correção. Seria, do ponto de vista estratégico, um tanto arriscado, o Maurílio. Agora, vamos lá, partindo para os outros. Sabesp, eu já olhei hoje, até porque Sabesp está na lista dos papéis que soltaram resultado balanço, ontem, né? E teria impacto. Isso. E teria impacto no pregão de hoje. Ele vem negociando dentro de uma zona de congestão, então, quando estiver dentro disso, é muito difícil definir uma direção, mas as perspectivas, de modo geral, para o papel são boas. Se a gente olhar os meses recentes, ele vem no movimento ascendente, vem no movimento comprador. Então, eu ficaria de olho aqui na superação de alguns topos, né? A gente nota que ele brigou muito nessa faixa aqui, mais ou menos em torno dos 61 e... vamos falar 61 e 75.
né? E tem também essa região aqui de topo, né, máxima, marcada no mês de outubro. Então, no primeiro momento, acho que superando essas regiões, o papel pode ganhar um fôlego comprador interessante. E, de fato, ele se consolida com uma tendência mais forte se romper os 63,15. Na contramão, acompanharia mais de perto a mínima, marcada ali no mês de outubro, o último fundo, de fato. Aí a gente nota que foi um ponto também que marcou resistência ali entre final de julho e começo de agosto. Mas para o passado não tem nada assim tão relevante, né? Mas no histórico recente é um ponto interessante que, se perdido, poderia começar a sinalizar um movimento de queda um pouco mais expressivo aí para o papel, tá? Por enquanto ele mantém ali uma perspectiva mais compradora, uma perspectiva mais interessante. Eu acho que vale a pena manter no radar, um papel que pode ser interessante para as próximas sessões, não para a sessão de hoje. E no Ambipar, esse aqui faz tempo que eu não olho. Vamos lá. Eu acho que teve uma queda recente, não tão recente aí, de Ambipar, que todo mundo ficou atento. Depois todo mundo esqueceu um pouquinho desse papel, né? É isso aí. O papel ele teve uma queda ali brusca, né? Em meados para final de outubro. Inclusive, antes disso, vinha negociando dentro de uma congestão, perdeu essa congestão. Normalmente é isso, quando o papel ele perde uma região de congestão, se é para cima ele dispara na compra, se é para baixo ele dispara na venda. Foi o que acabou acontecendo e me parece que o papel vem tentando reação. Tímido por enquanto, tá? Não tem muito sinal de consistência. De qualquer forma, para quem está acompanhando no curto prazo, talvez seja interessante prestar atenção no rompimento desses topos mais recentes, né? E topos mais recentes eu me refiro aqui a essa faixa. Deixa eu deletar isso aqui. Vou botar um caixote, fica melhor. Seria essa faixa aqui entre os 15,35 e 15,70, mais ou menos, né? Pode ser um ponto interessante aí para atuar na compra. E o que me chama a atenção é que, se romper de fato essa faixa, o ponto de stop ele ficaria aqui no fundo, marcado no dia 7 de novembro. Né? Não precisaria ser necessariamente a mínima do mês, acho que a mínima do ano até, né, que seria ali região dos 13,50. Não daria para brigar um preço um pouquinho melhor, na casa dos 14,40. Então, pode ser um papel interessante. Ele vem trabalhando mais perto de uma região de topos, né? Então, trazendo um pouco mais, nesse momento, uma expectativa de reação do que um movimento de retomada da tendência de queda que nós vimos aí no mês anterior. No entanto, importante ressaltar, se ele supera ali, dá tudo certo, supera a região dos 15,70, o papel ele pode, de fato, aliás, 15,60, estou falando isso daqui, mas acho que dá para considerar um pouco mais os 15,60 não. Esses topos mais recentes aqui. Por outro lado, se ele rompe de fato essa região aqui, ó, dos 15,60 mesmo. Tem um upside interessante, a gente tem um espaço com gap. Gap, geralmente o mercado tende a cruzar essas regiões de maneira mais acelerada. Porém, logo em seguida vem o piso da congestão, e é uma zona considerada zona de forte resistência. Então, se alguém pensar em comprar, eu zeraria a posição lá na casa dos 18,70 sem pensar duas vezes, tá? Afinal de contas, é uma zona de resistência muito importante. Tenho lá minhas dúvidas se o papel romperia isso com facilidade. É mais fácil ele travar por ali e passar ali algumas semanas, talvez até meses, congestionado. Então, eu preferiria colocar o dinheiro no bolso e procurar algum outro tipo de oportunidade. Maurílio. Muito obrigado, Caio, pela sua companhia nesse período aqui. Segunda-feira o Gabriel Monteiro está de volta. Um abraço para você e uma boa sexta-feira. Forte abraço, uma ótima sexta-feira e até segunda-feira. Valeu. Caio Sasaki, analista CNPI-T do portal do Trader. O BMC Stock vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar um pouquinho mais da temporada de balanços, especialmente dos resultados da Petrobras. Fique ligado que o intervalo é rapidinho, eu estou aqui te esperando. BMC News. Informação que gera valor. Olá
pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que gera valor. Duas e 11, horário de Brasília. Estamos de volta aqui no BMC Stock. Vamos falar agora das bolsas de Nova York, mercado externo. Dow Jones, neste momento, operando em alta, 0,53, assim como o S&P 500 com alta de 0,82. Nasdaq se destaca com ganhos maiores, 1,25% de valorização nesse momento. O dólar no Brasil está operando em baixa, né? Hoje a cotação para hoje 4,90, dólar futuro 4,92. Euro também em baixa, 5,23. Vamos ver também o petróleo, Brent passando de $81,50 o barril, alta de 1,86. O petróleo WTI continua abaixo dos $80, mas está operando em alta de 1,89, valendo $77,16. Vamos fazer um balanço na nossa bolsa de valores. Ibovespa com alta bem expressiva no momento de 1,35, passou dos 120 mil pontos e ficou nesse patamar. Ontem passou também, mas no fim da tarde caiu. E esse aqui é o balanço da semana, né? Segunda-feira alta, terça em alta, na quarta baixa, na quinta mais uma baixa e agora a gente está trabalhando aí mais alongado nesse momento a Bolsa de Valores brasileira. A gente vai acompanhar exatamente até o final do pregão, claro, porque o que vale para a história é como fecha e não como está nesse momento. Então, a gente ainda fica aqui juntos no fechamento do mercado até às 17h55. E aí a gente vai acompanhar exatamente como foi o desempenho da Bolsa nessa semana de novembro, penúltimo mês do ano. Aqui, ó, tá o mapinha do dólar, né? Dólar que está operando em baixa no momento de 0,60 e aqui também, ó. Segunda aqui, esse aqui em baixa, terça em baixa, quarta e quinta subiu e hoje está caindo 4,91. Pela variação diária, nesse momento quem se destaca no lado positivo
é exatamente o Grupo Soma, com 7,43%. C&A, que tinha subido bastante, estava já em mais de 15%, agora não está aparecendo nessa lista. Deixa eu ver se está aqui na abinha separada C&A, para a gente trazer a informação completa. Não está aqui por algum motivo, viu? Mas ela está subindo bastante, C&A também, 18,27% de valorização nesse momento. C&A com ações cotadas a R$ 7,25 cada uma. Já subiu mais que isso, já chegou a R$ 7,29, agora está R$ 7,25. E do lado negativo, exatamente a Locaweb, com uma queda no momento de 4,39, seguido por Lojas Renner. Já para falar da Europa, né, as bolsas de lá recuaram na máxima de 3 semanas. Uma influência direta dos comentários agressivos, né, que a gente viu ontem do presidente do Fed, Jerome Powell, de que as taxas de juros poderão subir ainda mais. E também, lá na Europa, da influência de uma fala de Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, de que a inflação na zona do euro pode subir nos próximos meses. Fechamento tem índice Stocks 600 perdendo 1,29% e devolvendo a alta de ontem e de anteontem. Recursos básicos e imobiliários tiveram o pior desempenho da semana no setor. No fechamento, Frankfurt caiu 0,78%, Londres caindo 1,29%, Paris caindo 0,96% e Madrid 0,35%. Falando mais de Brasil, agora Petrobras, que divulgou o resultado do terceiro trimestre, né, com um lucro de 26 bilhões de reais, um número que representa uma queda de 42% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a companhia, esse desempenho reflete menores cotações do petróleo no cenário internacional, como a gente viu exatamente aqui. Também envolve preços de vendas de derivados mais baixos no mercado interno e também a variação cambial. A receita da estatal chegou a 124 bilhões, uma queda de 27% na comparação anual. O EBITDA também recuou 28%. A Petrobras anunciou alta também no endividamento, que chegou a 218 bilhões de reais, resultados do terceiro trimestre da companhia, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, justamente aqui com o Pedro, que é o nosso convidado, Pedro Gaudi, analista da Mirai Asset. Oi, Pedro, boa tarde para você. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu falei certo seu sobrenome? É Gaudi. Gaudi. Gaudi é da Espanha, o Gaudi é da Itália. Com L. Perfeito, Pedro. Obrigado, tá, por estar aqui com a gente para falar de um assunto tão importante. Eu queria a sua análise, como você viu esses números da Petrobras. Bom, vamos lá. O resultado da Vale veio dentro do esperado, né? A empresa já havia divulgado seu relatório de produção e vendas, né? Já foi sinalizado, né? E o Brent caiu 14%, consequentemente isso traria um impacto no resultado. Mas o resultado veio bom, veio dentro do que o mercado esperava e teve algumas notícias adicionais positivas, por exemplo, o dividendo relacionado ao terceiro trimestre, que também foi positivo. Bom, ela teve uma receita líquida de 125 bilhões de reais, né? Isso foi uma queda de 27% em relação ao mesmo trimestre, o terceiro trimestre de 2022. O EBITDA ajustado dela foi de 66,2 bilhões, um decréscimo de 28% em relação ao terceiro trimestre de 2022. E o lucro líquido dela foi de 27,2 bilhões de reais, uma queda de 42% em relação ao terceiro trimestre. Aí já tem que considerar a queda do preço do petróleo, do Brent, o efeito cambial que acaba interferindo, as sazonalidades do trimestre, né? Cenário econômico, mas ela foi muito bem, ficou dentro das expectativas do mercado, né? Resultado bom, ela anunciou um dividendo de R$ 1,34 por ação, que vai ser pago em 2 tranches, né? Mas assim, é um dividendo bom. O mercado estava falando em 1,60,
alguma coisa nessa faixa de 1,60. No 1,34 eu vejo como muito bom. O EBITDA dela foi 66,2 bilhões, foi mais 17% em relação ao trimestre passado. Ficou 3% abaixo do consenso, mas foi o vetor para ela anunciar esse dividendo, né? Que é muito positivo e abre espaço para o pessoal imaginar um quarto trimestre também muito sólido e com uma grande possibilidade de um novo dividendo, um dividendo adicional positivo e, dependendo, como eles falaram na teleconferência, dependendo do resultado fechado do ano, eles vai ter o extraordinário, dividendo extraordinário. É claro que o mercado está um pouco com uma expectativa em relação à Assembleia que vai ter dia 30 agora desse mês, né? Nessa Assembleia tem dois fatores importantes que vão ser discutidos. Um é a permissão de que pessoas que estejam atuando na política possam assumir cargos de gestão na empresa, né? Só para lembrar, as regras de compliance da Petrobras impedem isso. Mas o próprio Prats, que é o CEO hoje da empresa, ele era senador antes de entrar na Petrobras. Então, eu vejo isso mais como uma forma de você normalizar, né? Ou legalizar a situação para que cargos sejam elegíveis. Lembrando que a Petrobras ela passou por um momento muito difícil lá atrás e as regras de compliance foram muito atualizadas, né? Muito forte. É claro, mudou o governo, muda a gestão, ela não queira uma estatal. E o outro ponto que vai ser discutido nessa Assembleia é a provisão desse eventual dividendo extraordinário. Isso não quer dizer, inclusive na teleconferência foi dito isso, isso não quer dizer que não vai ser pago, tá? Quer dizer que ele pode ficar provisionado por alguma situação interna, por uma distribuição futura, né? Isso não quer dizer que não vai ser pago, tá? O mercado está muito receio, porque o ano passado ela foi, acho que a terceira maior pagadora de dividendos do mundo na empresa. E ela tradicionalmente paga muitos dividendos, ela tem resultados muito sólidos, muito fortes, né? O que permite que ela faça isso. Ela tem uma fórmula, né, para pagar esses dividendos, isso já é conhecido. E agora, logo mais, vai sair o plano estratégico dela, né, de 5 anos, onde vai ser anunciado os investimentos para esse período, né? Falava assim, 100 bilhões de dólares, não deve ser isso, deve ser um pouco menos, deve ser alguma coisa na faixa de 80, tinha sido 70 e poucos no dado que foi divulgado dos 5 anos, né, passado, né. Então, assim, é um investimento que não é tão complicado pela geração de caixa dela. E um ponto que tem sido muito discutido é essa questão da Petro entrar na margem equatorial, né, onde ela já tem atividade, né, falta o IBAMA dar o parecer favorável, né, para que ela possa começar, mas é uma área interessante e junto com isso dela poder explorar essa área que vai do nordeste do Brasil até o norte e cai na margem do Rio Amazonas, né, que é onde o IBAMA está pegando no pé. Junto com isso, eles têm um projeto de avançar em o braço de energia, colocando junto às plataformas, enfim, que eles vão atuar lá, equipamentos para gerar energia para o vento, né? Eólica, que seria o vetor importante para um projeto maior que eles têm na Petrobras, que é o hidrogênio verde. Você precisa de água e muita energia, e tem que ser uma energia renovável, né? Uma energia limpa para justificar ele ser hidrogênio verde. Não ele seria de outra cor, né? E não justificaria.
Isso é feito por hidrólise, você tem que ter água e energia para fazer a separação química, né? Dizer assim. E um potencial enorme no mundo. Lembrando que esse conceito também está muito relacionado à Europa, com a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Onde a Europa ficou sem fornecimento de energia da Rússia nas condições que eram antes. Isso, logicamente, seria um vetor muito importante. Não é só a Petro que está querendo entrar nesse segmento, existem outras empresas aqui e lá fora. A gente já tem uma planta no Ceará que deve entrar em funcionamento talvez no ano que vem, onde já começa a ter produção de hidrogênio verde. Ou seja, a Petrobras tem um projeto com a mudança, né, de governo, de diversificação. Então, assim, é fundamental que ela consiga ampliar suas reservas de petróleo. Margem equatorial pode ser algo muito interessante, né, como foi o pré-sal. Estima-se, porque lá no Suriname o pessoal já está explorando. Então, assim, um petróleo de altíssima qualidade e se estima que sejam reservas muito importantes. A Petrobras tem essa necessidade de ampliar reservas. Se não acontecer mais equatorial, eles vão ter que ir para o outro lado, para a África, a margem aqui da África, enfim. E vão entrar nesse negócio novo de energia, que tem por pano de fundo o hidrogênio verde. Pedro Gaudi, obrigado então pelas suas informações, pela sua participação e esses resultados aí que você traz para a gente. Um abraço, uma boa tarde, uma boa sexta-feira. Para todos nós, um abraço. 2h26 pelo horário de Brasília, então só para contextualizar, neste momento os papéis da Petrobras caindo, o Petri 4 caindo 0,11, Petri 3 não está aparecendo aqui no momento, porque deve estar estável, mas também estava apresentando uma queda. Antes da gente finalizar, mais um giro aqui da Bolsa de Valores, que no momento atinge quase 10 bilhões em negociação, 120.517 pontos, no momento alta de 1,25%. Quero agradecer a sua companhia nesse período aqui no BMC Stock. Vem aí o BMC Market com o Marco Saravalli e o Felipe Nascimento. A gente se vê de novo às 4 horas no Closing. Até já! BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. O que impacta a economia e o mercado global.
Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira. Eu sou Felipe Nascimento e vamos juntos com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro nessa tarde, agora 2h31, desse dia 10 de novembro de 2023. Um dia que o Ibovespa segue muito bem, obrigado, com bastante ânimo, bastante otimismo, subindo 1,26% nesse momento, chegou, passou e sustentou os 120 mil pontos. Nesse momento, 120.530 pontos do Ibovespa, bastante sustentado por algumas movimentações importantes e a gente vai elencar aqui. Primeira delas, questão de commodities, né? Commodities sustentando o Ibovespa, principalmente o minério de ferro, com a Vale operando num patamar positivo, a Vale que tem toda essa movimentação de mais de 1% de alta ao longo do pregão de hoje, por conta de toda a movimentação do minério lá na China. A China que tem uma perspectiva e uma expectativa de anúncios de mais estímulos, reposição de estoques de minério de ferro ao longo dos próximos meses, inclusive uma percepção do Goldman Sachs que a China deve estimular e aumentar ainda mais esse estoque de minério de ferro. E claro, a commodity